a gente tenta achar lugar para colocar eletrodo desde dos primórdios, né? Vocês têm noção, primeiro, a estimulação cerebral profunda para tratar dor precedeu a estimulação medular. Foi a primeira intenção de tratar dor foi com estimulação cerebral profunda, que se mostrou ser um fracasso total, talvez agora com a Insto, alguma coisa assim. Mas a gente já fez eletrodo na medula, a gente já fez eletrodo na pele, no nervo, na articulação, a gente fez... E tudo isso com, convenhamos, muito pouca noção fisiopatológica do que estava acontecendo. A gente não tem noção fisiopatológica do direito do que é uma estimulação medular. A raiz dorsal, se vocês vão acabar a aula, vão ter noção de que a raiz dorsal é o único que tem uma noção clara da razão de funcionar, por que funciona. Muito mais do que o medular, por exemplo, né? Então, por isso que eu acho que, para algumas doenças, isso vai modificar muito a nossa... Vai ser uma coisa que vai trazer muito benefício e vai ser uma evolução para a estimulação. Tá? Eu tenho conflito de interesse com a Abbott. Essa aula é um conflito com a Abbott, que a Abbott é a única empresa que tem um DRG de verdade. A gente tem um fellowship de neuromodulação que é da América Latina. Então, como que está a situação da neuromodulação no final da década de 90? Você fazia estimulação medular, basicamente era estimulação medular, tônica, e o que se tinha? O vermelhinho, quer ver? Você tinha a regra do 50-50. 50% dos pacientes melhoravam 50% da dor. Era mais ou menos isso que a gente tinha. Então, as empresas, os colegas, fez muita pesquisa, a gente tem que melhorar isso aí, e daí começaram a ver outras formas de estimulação. Um exemplo de outras formas de estimulação é o burst, que eu vou falar amanhã, que é uma estimulação que visa interagir com o sistema, com as emoções relacionadas à dor. Tem o high frequency, que nós não temos no Brasil, mas aqui a gente tem umas tentativas de high frequency, high density, são todas formas de tentar melhorar a nossa estimulação. E tem o DRG, tá? Tem o DRG, que é mais uma forma de tentar melhorar essa ideia do 50-50. O que é o DRG? Esse é um gânglio do tamanho de um grão de feijão, que tem muito mais glia do que outras regiões do sistema nervoso central, porque, inclusive, o DRG é parte do sistema nervoso central. Ele está saindo ali, mas na embriogênese dele, ele nasce do neuroeixo. Então, ele é como se fosse uma parte do sistema nervoso central. Então, ele é encapado, tem os neurônios, ele ficou escuro aqui, né? Você não consegue apagar. Bom, eu vou falando. Então, ele tem uma capa de glia e ele funciona como uma unidade única. Os neurônios, eles são ou disparam ou não disparam como unidade. Eles não têm, alguns disparam, outros não disparam. Eles disparam como uma forma única. Algumas pessoas têm mais de um gânglio, não é incomum, para a mesma raiz. Mas, mesmo tendo mais de um gânglio, eles têm os disparos de forma única. Então, eles funcionam como uma unidade de disparo elétrico. E eles têm uma grande vantagem. Eles sempre estão lá. Eles estão no lugar que você quer que ele esteja.
Eles estão em 90% a 95% das vezes exatamente embaixo do pedículo. Se você colocar a raiz de L5, ela é um pouquinho lateralizada, e as raízes sacrais, de cima para baixo, o gânglio vai tendendo a ficar mais medializado. O resto você sabe exatamente onde ele está e você sabe exatamente o que ele inerva, porque ele é igual para todo mundo praticamente. Além disso, o gânglio dorsal é uma estrutura sensitiva pura, ou seja, a raiz motora ela fica embaixo da raiz dorsal, do gânglio dorsal, que fica alto no forame e fica separado. Então, você tem uma região no nosso corpo que permite uma inervação localizada e separado a inervação motora da inervação sensitiva. E interessante que no gânglio dorsal, diferente do corno posterior da medula, que as sinapses de fibras A delta, C e assim por diante fazem sinapses em regiões diferentes, dificultando a estimulação, o gânglio dorsal tem fibras C e tem fibras A delta. Então, você consegue agir de forma bimodal sobre a dor. O que traz uma especificidade anatômica muito grande. O que mais tem de vantagem o gânglio dorsal? Ele é coberto por dura mater e tem uma fina capinha de líquor muito, muito delgada, e o que permite que estímulos de amplitude muito baixa consigam atingir o gânglio dorsal. Então, aqui aqui em termos de grandeza, o consumo de energia. Um estímulo tônico gasta 100 vezes mais energia do que o DRG, e um high frequency, que nós não temos, mas chega a gastar mais de 1000 vezes a energia. O estímulo do DRG é um estímulo subthreshold, sublimiar. Então, o paciente não sente o estímulo e tem uma frequência que eu vou explicar por que é essa frequência. Então, o que faz o DRG? Ele funciona como um filtro do que passa ou não para a medula. Então, ele pode deixar passar nada, ele pode minimizar, ou ele pode deixar passar todo o estímulo, dependendo da intensidade do estímulo. Mas ele funciona como uma estrutura única, e não separada. Então, quando ele deixa passar tudo. Os pacientes que estão sob processos dolorosos crônicos, com processos inflamatórios, tendem a aumentar a resposta do gânglio dorsal. Então, o gânglio dorsal passa, ao invés de filtrar para menos, ele passa a amplificar a transmissão do estímulo doloroso. Até uma situação em que a gente tem alterações genéticas com aumento de número de receptores e isso provocando alterações muito similares ao que acontece no corno posterior da medula ou no encéfalo de pessoas que têm dor crônica. E aí, o que faz o nosso DRG? Aqui uma estimulação de um paciente que tem uma dor, um animal, foi submetido à dor por um tempo superior e tem uma certa cronificação do estímulo doloroso. E isso é o que passa pelo gânglio dorsal. Quando você liga a 20 Hz, ele não vai deixar passar mais do que os 20 Hz
que estão sendo conduzidos no gânglio. Então, é muito mais fácil entender isso aí. Eu acho que isso tem muito mais lógica do que achar que do que a teoria da comporta, por exemplo. Eu acho que isso tem uma lógica muito maior e por isso funciona. Eu acho que isso vai modificar muito a história da neuromodulação. Outra coisa, paciente tem dor, tem uma lesão do nervo periférico, ou uma radiculopatia. Para você, e só tem dor na raiz, ou tem uma herpes zoster, raiz T12. Ele tem dor na raiz T12. Para você estimular a medula, você nunca vai conseguir estimular só a raiz T12 ou só a raiz L1. Então, na maioria das vezes, para conseguir atingir a área da dor, você tem que aumentar em muito a área de sensação, isso pensando no estímulo tônico. No DRG, o paciente tem dor na raiz L5, você vai colocar o seu eletrodo na raiz L5. Ele está ali, você não vai errar nunca. Porque ele fica embaixo do pedículo, 95% das vezes, e a dor é só estudar os dermátomos e saber onde é que você vai colocar o eletrodo. Então, tem algumas combinações. E aí fica um pouquinho mais complexo, porque, por exemplo, vou dar um exemplo, a dor no testículo, por exemplo. A pessoa tem dor na virilha, que é L1, e vai até a bolsa escrotal, que é S3, e o testículo é L1. Então, você tem que entender a anatomia da região que você vai estimular. Para isso, existem tabelas já promovidas, né? Você tem a tabelinha. Eu vou direitinho lá na tabela só para vocês entenderem. Depois eu volto lá. Aqui, ó. Então, você tem tabelas para as regiões em que você vai estimular. Então, isso é uma colinha que todo mundo que trabalha com DRG tem. Por exemplo, eu quero estimular... a gente fez essa semana um quadril. Tá? Então, a gente colocou em L1 e em L2. Tá? Dor lombar, por exemplo. Foi comentado aqui que quase todos os discos abaixo de L2 têm inervação da raiz L2. Então, para dor lombar, L2, um DRG em L2 bilateral seria o mais indicado. E assim por diante, vocês vão pegando, vão entendendo conforme vai pegando a prática nisso aí. Tá? Então, vou voltar lá no meu raciocínio. Outra coisa que a gente sabe que a síndrome complexo do regional é extremamente difícil de tratar. O gânglio da raiz dorsal tem uma conexão muito intensa com o sistema nervoso simpático. E, provavelmente, a região em que se dá as alterações que levam aos sintomas da síndrome complexo do regional encontram-se no gânglio da raiz dorsal. Então, doenças que têm então, funciona muito bem para a síndrome complexa do regional e doenças que eu chamo de síndromes complexas de dor regional like, assim, que a gente pode dizer que tem alterações de dor regional. Uma delas é inguinopatia. Se você olhar, o paciente tem pós-cirurgia de hérnia inguinal,
o paciente tem alteração de temperatura, o paciente tem alterações, tem alodínia. Então, eu acho isso uma síndrome complexa de dor regional like. Outro, cirurgia pós-cirurgia de prótese de joelho. Também eu acho que tem alterações tróficas e que simulam uma síndrome complexa de dor regional. Aqui é um exemplo de um paciente com síndrome complexa de dor regional em membro inferior, submetido ao DRG, e sua resposta após 6 meses de tratamento. Bom, para a síndrome complexa do regional, esse é o índice de redução de dor, tá? Em um acompanhamento de até 12 meses. Vocês vão ver que os trabalhos são fantásticos. Não sei se a Abbott financia todos, mas que são e tem, comparando com estimulação medular para várias situações, os resultados são sempre muito bons. Então, para síndrome complexa do regional, para pós-cirurgia de prótese de joelho, tá? 100% dos pacientes tiveram uma resposta de maior de 50% de redução da dor. E aí tem que olhar a tabelinha, qual a raiz que você tem que colocar para você ter alívio da dor. Aí outros exemplos, isso aí é pós-cirurgia de dor inguinal, né? Pós-cirurgia inguinal, isso é muito comum. Não sei se vocês têm acesso a esse tipo de paciente, mas nem sempre vem para a gente, que trabalha com dor. Mas o pessoal que trabalha, que está no meio da cirurgia gástrica e que trabalha com cirurgia para hernia inguinal, isso é uma doença muito frequente. Então, aqui é a mesma coisa, resultados bem legais, tá? 67% de melhora, 67% dos pacientes tiveram maior de 50% de redução da dor. Aqui é um trabalho similar também com dor inguinopatia, tá? E aqui os trabalhos todos no mundo todo, hoje em dia já tem mais de 1000 doentes com DRG. Os estudos são bem consistentes, né? E a melhora na dor também, ao longo dos anos, do tempo, tem se mostrado bastante consistente. Resultados melhores que se a gente for comparar com estimulação medular, né? Se você olhar, a estimulação medular tem um índice de explantação que chega a 9% no primeiro ano, e vai reduzindo, mas vai ficando em torno de 6% ao ano. Isso não tem sido visto no DRG. E por que tem que ser o DRG e não pode ser o eletrodo da outra empresa que vai colocar lá no DRG? Porque o eletrodo ele é menor. O gânglio dorsal fica muito espremidinho ali e, eventualmente, se você for colocar um eletrodo maior, você pode danificar. Além disso, você até consegue, no outro tipo de gerador, os parâmetros que eles conseguem aqui. Mas a distância dos polos faz com que você quase sempre, se você colocar o eletrodo na região correta, você tem uma chance muito, muito baixa de não atingir o gânglio sensitivo. Então, é um eletrodo feito para essa função. E aí tem o grande problema, a grande dificuldade do DRG. O DRG tem uma curva de aprendizado muito maior que a curva de aprendizado do eletrodo medular. Por quê? Porque quando ele fica no gânglio sensitivo, ele tende, se você não fizer nenhuma atitude, ele pode sair do local. Então, ele pode arrancar. Então, você tem que ancorar muito bem e você tem que fazer uma coisa que é o coil, que você tem que dar umas voltinhas com o seu eletrodo, de tal forma que, se o paciente mexa, em vez de tracionar o eletrodo, você traz o coil, e esse coil é feito no espaço epidural. Tá? O aparelho é compatível com ressonância. Aqui é essa tabelinha que eu já falei para vocês.
Tá, agora, uns pacientes nossos, esse é um paciente que tinha uma dor radicular pós uma toracotomia para um timoma. É esse paciente aqui. Aí nós colocamos T7 e T8. Se vocês estão vendo essas voltinhas aqui, essas voltinhas são feitas no espaço epidural. Tá? E essas voltinhas têm uma curva de aprendizado mais árdua, e a empresa, a Abbott, muito responsavelmente, pede que as pessoas sejam treinadas, e não se pode sair fazendo isso aí sozinho, sem treinamento. Eles providenciam. Eu mesmo fui várias vezes ajudar a treinar pessoas e tudo mais. Eu acho que vai chegar uma hora que todo mundo vai conseguir fazer, e aí vai replicando. O Pedro está aqui, que o Pedro já está liberado. Então, tem essa dificuldade, mas, depois que pegar o jeito, como tudo na vida, as coisas dão certo. Tá? É muito pouco traumático, é feito por punção, em muitas vezes. A gente teve, num primeiro momento aqui, no Brasil, as pessoas entenderam que isso ia funcionar bastante para síndrome pós-laminectomia. Então, eu fiz muito caso aberto, virei referência de caso aberto, porque é muito difícil você colocar num paciente artrodesado. Mas depois eu vi que não é tão ruim, dá para fazer, sim. Às vezes você coloca aberto, às vezes tem alguma forma de você, contato, ir colocando. Vocês estavam discutindo sobre fazer uma endoscopia. Eu tive um caso que o colega fez a endoscopia e depois me pediu para colocar, tipo, uma semana depois não, um mês depois, aí a gente conseguiu colocar por punção mesmo, porque ele tinha liberado todo o canal, não precisou fazer aberto. Tá? Vamos ver se tem mais. O paciente teve melhora da dor. Quando não melhora, vai fazer o raio-x, porque eu tenho tanta confiança, porque se não está melhorando, provavelmente soltou, ou não está na raiz, ou você errou a raiz, né? Às vezes isso pode acontecer também. Então, sempre bom verificar se não saiu do lugar. Né? Esse é um paciente com herpes zoster, torácico. Olha, a gente fez 3 raízes, né? O pessoal... Eu costumo fazer 3 raízes. Se você tiver 2 eletrodos, qual você colocaria? Então, o pessoal da Espanha, eles acham que se você tiver 2, você não deve colocar na raiz que está doente. Você tem que colocar acima e abaixo. Eles acham que você acaba cobrindo melhor a área. Né? Nesse caso, a gente tinha 3, então a gente fez as 3 raízes. Né? Esse caso funcionou muito bem. Tem um trabalho comparativo de medular versus DRG, bem superior ao DRG, segundo esse trabalho. Né? Eu não sei, alguém estava conversando que o Zé Oswaldo achou também que não era tudo isso. Bom, nós tivemos esse caso, o resultado foi super bom. Essa é uma outra toracotomia. É um outro paciente, está vendo os coilzinhos lá? Também, esse paciente, um dos eletrodos deslocou, foi um dos primeiros que nós fizemos, e aí não teve jeito, a gente abriu, reposicionou, aberto o eletrodo nesse paciente aqui. Eu hoje, provavelmente, foi um dos bem iniciais mesmo. Provavelmente, hoje, eu acho que eu teria reposicionado, teria acertado sem nenhuma dificuldade. Isso faz um ano já, foi um dos primeiros mesmo. Mas sempre há a possibilidade de colocar o eletrodo
Aberto, se você não conseguir, tiver dificuldade de ir na punção, aberto é uma coisa até muito simples. Tá? Esse é um outro caso que a gente lembrar que o gânglio de Gasser não deixa de ser um gânglio da raiz dorsal. A gente tem esse caso de um paciente com uma dor facial atípica, que passou por 1 milhão de procedimentos. Esse paciente não está aí, mas esse paciente fez até uma nucleotratotomia trigeminal. Ele melhorou a dor com a nucleotratotomia, como é com cordotomia. Melhorou 6 meses, retornou a dor. Então, nós colocamos um eletrodo aqui por punção direta, via forame oval, no gânglio de Gasser. Já está com 1 ano esse paciente. Está tomando metade da medicação, nenhum opioide, toma um pouco de anticonvulsivante, ele é bem bipolar, e está bastante satisfeito com o tratamento também. Então, era isso, gente.